mundo, maio foi o 12º mês seguido de recordes de calor. A informação foi divulgada por cientistas do Observatório Europeu Copérnicus. No período acumulado de um ano, a temperatura média global foi a mais alta já registrada e ficou 1,63 graus acima da média pré-industrial de 1850 a 1900. No horário de Brasília, 3h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 3h06. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Visani. Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 5 de junho de 2024. Eu sou Carla Visani e este é o CBN Cotidiano, o programa de notícias, análise e boa conversa das suas tardes aqui na CBN. Já estou ligada nas mensagens pelo WhatsApp 981324088. Entra lá e fica à vontade para mandar sugestões, comentários ou denúncias para nós. E agora, vamos saber o que é notícia hoje na Paraíba. A polêmica do dia vem do universo da política. Angélica Nunes, boa tarde, já começo com você. Boa tarde, Carla, os ouvintes da CBN. Pois é, a Assembleia parece que não tem problema no Estado. A gente já falou disso recentemente, parece uma vitrola, né, quebrada, mas novamente conseguiram aprovar um projeto que torna mais alguma coisa patrimônio cultural e material da Paraíba. E aí quem estiver pensando que é um festejo cultural, uma festa, uma manifestação de alguma cidade, ou até uma comida típica, não. Dessa vez eles determinaram que a saudação Paz do Senhor Jesus, que é bastante utilizado entre os evangélicos em todo o país, que está fora, né? Precisa até consultar isso, mas a gente sabe que é algo que existe no Brasil todo, esse tipo de saudação. Ela agora, provavelmente, né, se passar pelo crivo do governo do estado, vai se transformar em lei. A gente vai falar melhor sobre isso no momento da política, além de outras movimentações de outros poderes, porque tem vaga sobrando aí de desembargador e há já a articulação, né, movimentação do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui da Paraíba, para definir quem será o escolhido, né, para essa vaga tão cobiçada de desembargador do Tribunal de Justiça. Pois é, e aí nós vamos saber o que é ou deveria ser um patrimônio cultural imaterial. Maiara Medeiros ficou com a missão de traduzir isso pra gente. Oi, Maiara, boa tarde. É isso, boa tarde, Carla. Boa tarde para os nossos ouvintes também. Boa tarde, Angélica. Na teoria, né, o patrimônio material envolve manifestações culturais, artísticas ou religiosas que são passadas de geração em geração, mas a gente conversou com uma especialista, né, em patrimônio histórico, história cultural, para ela explicar melhor o que é que diferencia uma coisa da outra, né? E aí ela explicou que quando grandes grupos se sentem representados sobre determinada temática, mesmo aquela cultura, enfim, não tendo surgido naquele estado, pode se transformar sim em patrimônio material. E aí a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. E é claro que eu quero saber a sua opinião, amigo ouvinte, amiga ouvinte. Diz o que você acha sobre essa saudação ser patrimônio cultural imaterial da Paraíba. Para você que está chegando agora, a saudação é a paz do Senhor Jesus, tá? E aí, nosso WhatsApp é o 981324088. Entre os destaques da área policial, a operação que prendeu aqui na Paraíba um homem suspeito de chefiar um grupo criminoso no Acre. Foram cumpridos 2 mandados de prisão por homicídio e por tráfico de drogas, organização criminosa e roubo. Ele veio morar em João Pessoa para fugir da justiça.
Se segura que vem outro aumento por aí. Depois do gás de cozinha, são os planos de saúde individuais e familiares que podem ficar mais caros, 7%. Na outra ponta, teve plano de saúde sendo obrigado pela Justiça a atender pacientes autistas. Nas colunas do dia, um dado alarmante é tema da conversa saudável com o psicólogo Luiz Augusto Mendes. O número de crianças e jovens com ansiedade superou o de adultos ansiosos aqui no Brasil. E o assunto do médico André Teres é inspirado na data de hoje. Do Saúde Alerta, a gente vai celebrar um pouco o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente vai explorar também a conexão entre a saúde do nosso planeta e a saúde do nosso coração. Você sabia, por exemplo, que a poluição do ar, a perda de áreas verdes e outros impactos ambientais podem aumentar os riscos de doenças cardiovasculares? Vamos discutir como práticas sustentáveis e um ambiente mais limpo podem promover uma vida mais saudável. Com os trabalhos técnicos de Flávio Melo e produção de Ana Cláudia Cardoso, o CBN Cotidiano está no ar. O termo A Paz do Senhor Jesus foi aprovado como título de Patrimônio Cultural da Paraíba na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira. A justificativa é que a saudação é utilizada de forma recorrente pela maioria dos evangélicos do estado, um grupo que representa 8,8% da população da Paraíba, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. Maiara Medeiros, boa tarde. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Primeiro, é importante que a gente entenda, né, o que é patrimônio imaterial, material, patrimônio cultural. E quando a gente fala em patrimônio imaterial, na teoria, né, ele envolve manifestações culturais, artísticas ou religiosas, que são aí passadas de geração em geração. E aí o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, é o órgão responsável por registrar, né, fazer o registro desses bens. Por exemplo, a literatura de cordel, o repente e o teatro de bonecos são bens registrados pelo IPHAN que estão predominantemente presentes aqui na Paraíba. O maior São João do Mundo de Campina Grande também é patrimônio cultural e imaterial da Paraíba. E aí, o que é que a gente diz, então, do pastel de açúcar, do cachorro-quente, da Mundial Lanches, dos trabalhadores ambulantes e até do hip-hop, né, que é uma dança e movimento cultural que surgiu na periferia em Nova York. Pois é, são patrimônios imateriais da Paraíba também, mesmo não necessariamente tendo surgido aqui no nosso estado. E aí a novidade é justamente a Paz do Senhor, né, um termo que foi aprovado como título de Patrimônio Cultural da Paraíba na sessão plenária da Assembleia Legislativa desta quarta-feira. E aí a justificativa é de que a saudação é utilizada pela maioria dos evangélicos aqui no estado, mesmo sendo uma saudação bíblica, que é usada mundialmente. E aí, ao apresentar a proposta, né, o deputado Galego de Souza, o responsável pela proposta, disse justamente que aqui no estado da Paraíba, o cumprimento com a paz do Senhor Jesus também é uma saudação aí utilizada pela maioria dos evangélicos. E aí a gente conversou com uma especialista, que é a Janaína Valéria, ela é doutora em História Cultural, né, ela pesquisa exatamente as diferenças, né, entre patrimônio material, e ela explica primeiramente, né, o que é patrimônio cultural e imaterial, de forma geral, para que a gente entenda essas diferenciações. O patrimônio material, ele é caracterizado pela própria materialidade do objeto, né? É algo que é tangível, é o patrimônio material. Esse patrimônio, ele pode ser tanto bens móveis, uma obra de arte, uma pintura, uma fotografia, quanto os imóveis, né? Que são os prédios históricos, as fortificações, as praças, né? Então, esse seria o patrimônio material. Dentro dessa categoria, muito recentemente também pode entrar o patrimônio paisagístico, que é a relação do patrimônio com a questão do meio ambiente. E temos o imaterial, que é caracterizado pelo que é intangível. Então, o que entra no intangível? É tudo aquilo que diz respeito ao saber fazer, a abstração, a subjetividade do sujeito.
Pois é, mas para que algo seja considerado patrimônio, né, de um lugar, de um povo, quais são os critérios, né? A gente se pergunta isso diante dessa situação. A banalização do que seria tipicamente paraibano pode estar sendo uma realidade, né, aqui no nosso estado. E aí a especialista explica que não é bem assim, já que o conceito de cultura, ele é dinâmico. A gente está falando de cultura. O próprio conceito de cultura, ele é dinâmico, ele vai variar no tempo, ele vai variar no espaço, ele vai depender de todo do sincretismo, dos encontros de diferentes culturas, que desse encontro sai uma nova cultura. Então, assim, a gente não tem como afirmar que um determinado patrimônio ele é autóctone, entendeu? Ele é nascido especificamente daquele lugar. É muito difícil isso. Por quê? Porque as culturas, elas se miscigenam, né? Então, o próprio conceito de cultura, ele é muito dinâmico. É inteiramente entendido pelos técnicos que trabalham com patrimônio, tá? Se você for olhar a bossa nova, né, que é um patrimônio, o que é a bossa nova? É a junção do jazz com o samba. Pois é, qualquer grupo da sociedade civil pode fazer esse tipo de solicitação, né? Como aconteceu, por exemplo, com o hip hop, que é uma dança, na verdade, um movimento cultural que inclui a dança, né? Que surgiu nos Estados Unidos. Só que existe um grupo aqui na Paraíba, né, um grupo antigo e uma manifestação cultural relacionada a isso muito forte, e aí foi feita a solicitação a partir desse próprio grupo, né, que sente que representa a Paraíba através do hip hop. E aí a gente conversou também com a antropóloga do IFAM, né, a Nina Vicente. O órgão recebe o pedido, né, de que aquele tema, enfim, seja patrimônio imaterial ou não, e aí o IFAM decide, né, se pode ser acatado ou não. Mas essa solicitação de registro precisa ter um embasamento que prove a relevância. Quando a gente recebe o pedido de registro, geralmente ele já precisa estar com algum embasamento, assim, né? Tanto um histórico daquela prática cultural, ou então também, né, um abaixo-assinado mostrando que a comunidade está envolvida, empenhada, né, naquele processo de patrimonialização. E aí o IFAM primeiro vai analisar o pedido, que pode ser acatado ou não, né, de acordo com esses critérios, de entender ali a relevância, a tradicionalidade, a singularidade daquela prática cultural. E aí, uma vez acatado esse pedido de registro, se instaura um novo processo que ele costuma durar até assim, alguns anos, que é um processo de pesquisa, chama Instrução Técnica para Registro, né, onde vai haver uma pesquisa bem aprofundada. Pois é, então as perguntas que ficam, né, se a população de fato se identifica com isso, se há uma relevância cultural e social dentro daquele tema, né, e aí o IFAM faz uma pesquisa, inclusive pesquisa bibliográfica acerca dessa temática, para considerar se deve ser patrimônio material ou imaterial, né, se de fato é importante, se de fato existe uma grande massa que se identifica com aquela temática dentro do Estado. Então, são esses os critérios utilizados para que um tema, uma manifestação cultural, um alimento, como foi o caso do pastel de açúcar, para saber se pode ser considerado, se deve ser considerado, na verdade, patrimônio imaterial ou não daquela de determinada região, viu, Carla? É isso, Maiara. É polêmico, né? É muito polêmico porque nem tudo que pode deve. Exatamente. Então, cabe na definição, mas aí a pergunta que fica não está sendo banalizada a concessão desse tipo de título, de denominação. Eu acho que o que estão deixando de fazer para se preocupar com isso. E aí eu não estou falando só da paz do Senhor Jesus, não. Eu estou falando do pastel de açúcar, o próprio que a gente falou aqui, comentou que já era polêmico desde então. Eu fico imaginando que é o novo voto de aplauso, é o novo título de cidadão que está sendo concedido assim a torto e a direito, e que a gente fica realmente se perguntando, e o restante todo, né? Não tem o que é mais urgente, feito, né? Não tem nada mais urgente, mais importante, mais relevante para ser discutido. Inclusive e a questão resolvido. ambiental, né, que foi adiada inúmeras vezes, né, que é um tema muito mais urgente para ser discutido, por exemplo, inclusive na própria Assembleia, né? E quando a gente fala a paz do Senhor Jesus, é importante, a gente estava até comentando aqui em off, né, enquanto a especialista falava, que é um termo, é uma saudação cristã,
né? Não necessariamente, a gente fez uma pesquisa sobre isso e a especialista falou sobre isso também, é uma saudação cristã que é utilizada no mundo todo, né? Então, de que maneira isso representaria nosso Estado? A justificativa que houve é que representa um grupo, mas de que maneira representa a Paraíba de modo geral, Exato. né? É essa a pergunta que fica. Até porque a gente tem uma pluralidade de pessoas, de religiões e assim, a gente é multi. Então, de que forma isso nos representa, né? Diogo Pinheiro aqui participando. Porque é um assunto que fomenta debate mesmo. E, além de tudo, tem a questão do para que serve, né? Para que serve você determinar que aquele determinado objeto, manifestação, né? Grupo cultural que seja, comida, para que serve? Que é para a gente poder considerá-lo de forma especial e protegê-lo enquanto patrimônio, para que ele não se esqueça. Né? A sensação de pertencimento, um mecanismo para obrigar o poder público a zelar por aquilo. Recentemente, por exemplo, teve um modelo positivo de determinar patrimônio, que foi o terreiro de Zabé da Loca, né, que faleceu. A gente foi uma artista paraibana extremamente reconhecida, ainda bem em vida. E a cidade é representada por Zabé, né? A cidade é representada, mas o terreiro dela podia cair no esquecimento, né? E outras gerações vêm assumir o poder público e sumir com essa preocupação. Então, no momento em que torna aquilo patrimônio, exige do poder público esse olhar mais atento. Tem uma utilidade. Tem utilidade. Então, quando você começa a determinar que o pastel de açúcar, que o hip hop, que não é culturalmente paraibano, que os jovens estão curtindo beleza, que virou, né, um bombô e muita gente gosta hoje em dia e tal, mas não é tipicamente, não precisa dessa proteção legal para que o poder público interfira, né? O hip hop está aí, daqui a pouco some e vira outra coisa e não é tipicamente paraibano, então não precisaria de uma lei para isso. Na minha pesquisa eu encontrei, já antecipando, né, o assunto também, os ambulantes como patrimônio. Ambulante tem em todo canto e é uma lástima que existam, né? Porque o empreendedor deveria ter um espaço de dignidade para vender seus produtos e não ser exaltado como patrimônio né, virar lei isso, enfim. Sim, e não é nem empreendimento, é sobrevivência. Sobrevivência. Né? Então, há distorções no uso do que é patrimônio, assim como há distorções do voto de aplauso. Qualquer coisa ganha voto de aplauso hoje em dia no legislativo. Qualquer coisa vira... Qualquer pessoa que às vezes nem fez nada na cidade ganha título de cidadania, que é outra também banalização que acontece. Sim. Então, a gente precisa debater isso para que essa banalização não aconteça, né? E o cachorro-quente também, né? Você falou do pastel, mas tem um cachorro-quente. E o pior, não é um cachorro-quente específico, aqui. Que a gente tem um cachorro-quente meio nosso mesmo, né? Que em outras cidades e outros estados a gente não encontra o jeito do cachorro-quente que a gente come. Mas o título foi para um empreendimento, não foi para o estilo do cachorro-quente que é fabricado. Então, também não, né? Nossos ouvintes estão se manifestando por aqui, pelo WhatsApp. Eu tenho a mensagem do Bruno dizendo: boa tarde, Carla. Infelizmente estão banalizando tudo. Toda e qualquer coisa será alçada a patrimônio. É empobrecer a comenda, o título, que é o que a gente está falando aqui. E aí eu tenho o Pedro Silva dizendo: e se um outro estado também reivindicar o mesmo tema de patrimônio? Aí vira patrimônio coletivo. O Pedro Silva já tinha dito que a saudação é show, mas fazer isso virar lei é palhaçada dos nossos deputados, no caso virar patrimônio. E tem um parênteses que precisa fazer para não dizer que é perseguição religiosa, que, né, intolerância. Não, a saudação é linda, né? É uma saudação que repleta de significado. Com significado, que inclusive era uma saudação pregada por Jesus Cristo, né? Sim. Ele fala isso, né? Nas suas passagens. A questão não é isso, a questão é que o debate que é uma saudação que não é culturalmente da Paraíba. E aí a gente precisa bater nessa tecla mesmo. O Isaquiel também está por aqui dizendo: eu tenho vergonha dessa Assembleia da Paraíba, viu? É falta do que fazer e tirem Jesus desse meio. E ele ficou bem exaltado aqui, bem revoltado com isso. É isso, vamos seguir falando sobre esse tema, né? Vamos falar mais sobre esse tema no momento da política e também com as mensagens que estão chegando aqui. Você ainda pode dar a sua opinião, 981324088 é o nosso WhatsApp. E agora 3h25, obrigada, Maiara. Obrigada, até mais, você está de volta.
Vou passar a palavra para Diogo Pinheiro, que vai falar sobre aquele acidente impressionante, horrível que aconteceu no fim da tarde de ontem na BR-230, nas imediações de Intermares, Cabedelo. A gente trouxe aqui no CBN Cotidiano, no fim do programa, também nos boletins, nos intervalos da programação da rede. E aí o que se tem de novo? A alta velocidade e o estepe de porte pequeno podem ter provocado esse acidente. Oi, Diogo. Oi, Carla, boa tarde. Já cheguei por aqui, então boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a CBN. Quem afirmou isso foi a delegada Gilvanira Holanda, da Polícia Civil da Paraíba, ela que está acompanhando desde ontem a dinâmica, esse acidente, a forma como aconteceu, está nas investigações desse acidente, e ela afirmou justamente isso, que o pneu estepe de pequeno porte e a velocidade do carro, a alta velocidade do carro podem ter causado o acidente que chocou a gente ontem, né? A gente, não só aqui na CBN, mas também na TV Cabo Branco, a gente trouxe flashes do momento desse acidente. Foi um acidente de fato chocante, que vitimou um homem que estava, o motorista do carro. E aí a gente calculou a velocidade aproximada do veículo com base nas imagens de uma das câmeras de segurança que foram disponibilizadas. Tem um posto de combustível ali na entrada de Intermares, né, logo ali naquela alça lateral, e que fica aproximadamente 150 metros do local da batida. E o veículo demora 6 segundos entre o momento que passa do posto e o momento da colisão. E aí o G1 Paraíba calculou que isso significa que o carro estava sendo conduzido a aproximadamente 25 metros por segundo, que ali convertido em quilômetros por hora é 90 quilômetros por hora. Ou seja, a via é de 80 quilômetros, ele estava acima do limite de velocidade da via. A colisão aconteceu por volta das 13h20 da tarde de ontem, ali na BR-230, próxima à entrada de Intermares, em Cabedelo. O carro rodou na pista e bateu com violência no poste de energia elétrica, e o motorista foi identificado como sendo Rodrigo de Jesus Narciso, de 33 anos, e teve morte imediata. Ele morreu no local. E aí teve toda a especulação diante das imagens de câmeras de segurança se o outro veículo que estava ao lado do veículo do Rodrigo estava envolvido ou não nesse acidente. E ontem mesmo a delegada Gilvanira descartou a participação do outro motorista do outro veículo nesse acidente. Ou seja, aquele carro que a gente vê nas imagens, que está do lado do carro que o Rodrigo estava, ele não teve nenhuma participação nesse acidente. E aí, com essa batida, a força da batida, o poste se partiu ao meio e cerca de 4.000 pessoas, segundo a Energisa, ficaram sem energia elétrica até que conseguisse se restabelecer os serviços, não só de energia elétrica, mas também de internet, de telefonia, tudo ali naquela região. A via ficou fechada por volta de 2 horas até a retirada do corpo e o deslocamento do carro para o acostamento. E aí, ainda hoje de manhã, o veículo seguia no local. O Rodrigo, a vítima, o Rodrigo de Jesus Narciso, ele é natural de Salvador, na Bahia. A família está vindo para cá e pretende levar o corpo dele para ser velado e enterrado em Salvador. Mas ainda não há essa confirmação e isso a gente está acompanhando. Agora, Carla, a gente acompanha nas imagens também que no momento da batida tem uma mulher que está do lado de cá do poste, né, do lado da calçada do poste, e que ela, por pouco, também não vira vítima desse acidente. Por menos que um triz. Menos que um triz, ela não vira vítima desse acidente. E aí a gente conseguiu identificar essa mulher, é a Emily Neves, estudante, e ela conta que no momento do acidente ela não estava vendo, ela estava indo para os Correios buscar uma encomenda e ela não via que o carro vinha na direção, ela só conseguiu ver quando escutou o barulho da freada e aí já era o momento de correr porque o carro já estava basicamente em cima. A gente ouviu ela, a gente vai ouvir um pouco desse relato que de fato foi, ela, por pouco, como menos de um triz, ela não foi também uma das vítimas desse trágico acidente. Eu estava indo nos Correios resolver um problema de uma encomenda. E aí, quando eu estava passando aqui, né, eu estava passando bem distraída, porque eu não pensei que fosse acontecer alguma coisa. Às vezes eu sempre passo aqui para resolver alguma coisa. Aí, quando escutei o barulho, né, eu não vi os carros vindo, eu escutei só o barulho. Quando eu olhei, o carro já estava vindo na minha direção. E aí você entendeu que se tratava de um acidente mesmo? É porque não tinha condições de o carro parar na velocidade que ele estava vindo. E vinham 2 carros, então eu pensei que eles fossem bater juntos. E o outro carro ia sobrar para mim. E ia sobrar de fato se não tivesse o poste na frente, né? E aí... Então você chegou a visualizar os 2 carros emparelhados? Sim, eles vinham os 2 assim na BR e o que vinha do lado de lá, ele passou na frente da caminhoneta preta. E veio na direção que eu tava andando.
dava para insinuar que eles estavam num racha, alguma coisa assim, pelo que você viu? Pelo que eu vi, não, porque eu vi muito rápido, foi tudo muito rápido, então eu não vi eles vindo de lá, eu vim quando eles estavam já aqui, perto de mim. Então o carro que bateu no poste, ele vinha do outro lado, aí ele vem para frente dessa caminhonete e aí acaba colidindo com a caminhonete e sobrando para o poste. Isso, só que eu não sei como, tanto que quando eu entrei na clínica, o pessoal aqui da clínica me ajudou, eu pensei que tivesse batido os 2 carros, só que só bateu um, que foi o carro que vinha do outro lado e bateu diretamente no poste. Aí na hora você já correu aqui para a clínica de PET? De lado, e vi o pessoal começou a sair, eu entrei na clínica, o pessoal me ajudou, me deu água. Foi um acidente muito violento, podia ter pego em você. Foi um livramento muito grande, graças a Deus, ele é comigo. E se não tivesse batido no poste, teria batido em mim. E se o carro quebrou o poste no meio, o que ele teria feito comigo, que sou de carne e osso, né? A gente viu aí Silvia Torres, que conversou com a Emily Neves, que foi a estudante que se livrou desse acidente tão trágico. E a gente vê esse relato, ela estava no dia a dia dela, estava indo buscar uma encomenda nos Correios quando se deparou com esse acidente e, por sorte, por um livramento, ela não foi também atingida pelo carro. É a definição de nasceu de novo, né? Nasceu de Duas novo. datas de aniversário para ela, porque Exatamente. Quem viu aquelas imagens é muito impressionante como ela escapou dali por nada. Por nada. Exatamente. E ela ainda contou na entrevista com Silvia mais cedo que depois o poste ainda caiu em direção onde ela estava, mas já estava tudo bem, já estava livre. A gente vai continuar acompanhando esse caso hoje, Carla. Obrigada, Diogo Pinheiro. Até mais. 3h31, a gente vai agora para o repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de junho de 2024. O presidente Lula vai voltar amanhã ao Rio Grande do Sul. Ele deve passar pelas cidades de Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Nos 2 municípios, cerca de 1.300 casas foram destruídas e mais de 1.000 foram danificadas pelas fortes chuvas. Lula estará acompanhado do ministro das Cidades, Jader Filho, que coordena ações voltadas à população sem moradia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou um concurso com 460 vagas para órgãos da pasta. Ela afirmou que já tem o aval do Ministério da Gestão e Inovação. Entre os cargos, 260 são para o IBAMA, 180 para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e 20 para o Jardim Botânico. As áreas e funções não foram detalhadas. Ainda não há previsão para a autorização ser publicada no Diário Oficial. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que já há elementos suficientes para apontar Suiane Brechac como arquiteta e mandante da morte do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormon, envenenado com um brigadeirão. A mulher se apresenta como cigana e atuava como consultora espiritual da namorada de Luiz Marcelo, Júlia Andrade Catermol Pimenta, que confessou ter cometido o crime. As investigações indicam que Júlia matou o namorado por medo de que Suiane fizesse algum tipo de mal à família dela. As duas estão presas. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu a proibição da propaganda de combustíveis fósseis. Ele ainda chamou as empresas que atuam com esse tipo de publicidade de padrinhos do caos climático. A declaração foi dada em meio a novos dados que apontam que o mundo enfrenta 12 meses seguidos de calor sem precedentes. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. 3h34.
Um homem suspeito de chefiar um grupo criminoso no estado do Acre foi preso na manhã de hoje em João Pessoa. Catarina Moura, do portal G1 Paraíba, tem as informações pra gente. Oi, Catarina, boa tarde. Oi, Carla, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Esse homem foi preso na manhã de hoje e essa operação ela faz parte da DRACO e do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil daqui do estado. Os investigadores da Polícia Civil do Acre também participaram da ação. Segundo as informações da polícia, esse suspeito ele teria fugido do Acre e veio para João Pessoa justamente para tentar escapar da justiça. Contra o suspeito, havia 2 mandados de prisão, ambos emitidos pela Justiça do Acre, sendo um que era por homicídio e outro por organização criminosa, tráfico de drogas e roubo. Além disso, Carla, ele era considerado um dos homens mais procurados do Acre e mesmo longe do estado, ele ainda comandava as ações desse grupo criminoso dele. E, de acordo com o delegado Diogo Beltrão, que liderou as operações, esse suspeito ele vinha morando aqui em João Pessoa com identidades falsas. E, além da prisão do suspeito, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em João Pessoa e outro no Conde. Para mais detalhes dessa operação, dessa notícia, os ouvintes podem encontrar lá no G1 Paraíba. Carla. Obrigada, Catarina Moura. Boa tarde, até mais. Boa tarde, até mais. Em outra operação, a Polícia Civil apreendeu aqui em João Pessoa vídeos com conteúdo suspeito de abuso sexual infantil. João Ricardo, delegado responsável pela ação, falou sobre a investigação e o que deve acontecer com os suspeitos a partir de agora. Vamos ouvir. Uma investigação que começa até pelas Big Techs, até pelo WhatsApp em si, pelo Google. Quando eles identificam qualquer arquivo que tenha criança ou adolescente em situação de nudez ou pornográfica, eles geram uma situação que vai ser encaminhada até a gente para que a gente comece a investigação já com alguma coisa. Daí a gente investiga para individualizar realmente quem está cometendo o crime. Representamos pela busca e apreensão, demos o cumprimento hoje e a pessoa realmente confirmou que participava desse grupo, disse que era de pornografia em geral e que era possível que lá também tivesse pornografia infantil. Não quis confirmar nem negar. Então apreendemos o celular dele atual, não é o mesmo da época do fato, que vai ser periciado para a gente identificar se hoje ele ainda comete esse tipo de crime. Nós individualizarmos o grupo, localizarmos esse grupo do WhatsApp, nós vamos ver quantas pessoas participavam, quem compartilhava, se existia compra, venda, mas todo mundo vai responder criminalmente pelo crime que cometeu. Ele vai responder criminalmente em liberdade a princípio, a não ser que haja necessidade de uma medida cautelar de prisão. Vai depender do decorrer das investigações, se houver algo mais grave, se a gente identificar a necessidade dessa representação, a gente vai sempre representar. 3h37, a gente vai para o intervalo e volta já com o Momento da Política. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Aproveita, gente! Na quinzena da Massaranduba, na Aliança Madeiras, tem preço baixo, entrega rápida, aparelhamento grátis e pagamento em até 10 vezes nos cartões. Eita coisa boa! Eita pessoal! Quinzena da Massaranduba, na Aliança Madeiras, do dia 1º a 15 de junho. Aliança Madeiras, principal do José Américo. Ligue mesmo, viu? 3231-1513. Na R1 Tecnologia entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022-3150. Fazemos parte do seu dia, nascemos pra te ajudar. Com muitos anos de história, você pode confiar. Na Dicoplast tem de tudo que você imaginar. Tem descartáveis, tem higiene, tem limpeza, para os cuidados com a saúde, e aqui tem também pro hospital, pro restaurante, pra empresa. Sorveteria equipada, que beleza tem. Mais que plástico, é na Dicoplast. Mais que plástico, é na Dicoplast. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto.
gente combina demais. A gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. O transporte público de João Pessoa segue em evolução. O Cintura entregou 20 ônibus totalmente climatizados, circulando pelos principais bairros da cidade. Esse é o Geladinho, um presente para João Pessoa. Os novos ônibus possuem tecnologia de ponta, são acessíveis e 80% menos poluentes, e com Wi-Fi grátis para você se conectar durante a viagem. Essa é a experiência exclusiva do Geladinho Unitrans Prime. A tecnologia, inovação e a qualidade que João Pessoa merece. CBN Cotidiano. 3h40. Momento da política. Angélica Nunes, boa tarde. Boa tarde novamente, boa tarde aos ouvintes da CBN. Angélica, a gente retoma o assunto do começo do programa, né, que é a polêmica do dia. Para o ouvinte que está chegando agora, é o seguinte: os deputados aprovaram um projeto que torna a saudação Paz do Senhor Jesus patrimônio cultural imaterial da Paraíba. Antes de passar a palavra para você, já vou ler aqui uma mensagem de ouvinte dizendo o que acha disso. Mais cedo, no comecinho do programa, a gente falou das definições de patrimônio, né? O que classifica, o que leva algo a poder ser classificado, considerado como patrimônio cultural imaterial ou material também, dependendo da situação. E a gente também estava discutindo aqui qual é a relevância, mesmo que caiba numa definição, por que tantos e se isso não está sendo banalizado, né, a concessão desses títulos. Aí eu tenho aqui o Marcos Rodrigues, que disse assim: boa tarde, Carlos. O que impressiona é a justificativa apresentada nos projetos e a capacidade de análise da comissão que julga procedente. Ninguém entende de patrimônio nem de cultura, é a opinião do nosso ouvinte, o Marcos Rodrigues. Isso é bem recorrente, não só em relação a esse tipo de título, né, de concessão, mas em vários projetos. A gente esbarra muito, os deputados reclamam inclusive muito de ativismo do Poder Executivo, né, em vetar projetos, alegando que passaram pelas comissões, mas é exatamente o problema, né? Os projetos parece que passam nas comissões sem um debate muito aprofundado, vão a plenário votados sem uma discussão também qualificada e necessária, a exemplo dessa questão de tornar, né, uma expressão, a saudação de um grupo religioso como patrimônio cultural imaterial do Estado. Hoje foi votado em plenário. Nem o autor do projeto se pronunciou para fazer a defesa do projeto. Alguns deputados subscreveram, e aí foi até em tom de brincadeira, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, também subscreveu, porque disse que a deputada Francisca Mota ia subscrever, e ele, já que ela estava assinando, ele ia surfar junto, ou seja, é tudo levado em tom de brincadeira, em algo que deveria ter uma seriedade, até para dar respeito, né, àquilo que está se tornando patrimônio. Outra mensagem que chegou aqui para nós, do Giuseppe do Cristo, diz: vergonha, primeiro pastel com açúcar e agora isso, cômico se não fosse trágico. É a opinião do nosso ouvinte. Inclusive está aberto aqui o WhatsApp, se vocês quiserem mandar a sua opinião, você que nos ouve agora, se tem opinião sobre esse tema, manda para nós. Ao longo do programa a gente vai registrando aqui, 981324088. Sigamos? Vamos nessa. Enquanto até as pessoas mandam as mensagens, a gente segue aqui com os assuntos do dia. 3h43. Os deputados já se articulam para antecipar o recesso, Angélica? Pois é, hoje foi um dia bem produtivo na Assembleia. Basta dizer que o principal projeto que a gente consegue trazer para a discussão é essa questão da saudação, né, Paz do Senhor Jesus. E outro assunto bem debatido lá por eles, de interesse próprio, é a antecipação do recesso parlamentar. A gente, pela legislação, os deputados têm direito a 2 recessos por ano, né? Tem um no meio do ano, que ele é aberto assim que é votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é a lei que dá aquelas diretrizes para onde será executado o orçamento do próximo ano. E no fim do ano eles têm um segundo recesso, que é quando vota a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, com as rubricas para onde vai o dinheiro.
Só que pelo regimento, pela legislação, eles têm que votar até o dia 21 de junho. E todo ano a gente acompanha essas férias antecipadas e agora estão antecipando mais ainda, porque o presidente da Assembleia Legislativa hoje disse que provavelmente já devem votar essa LDO na próxima semana. Então, eles terão aí quase 50 dias de férias, né, de folga, para poder irem para suas bases. Já estavam naquela angústia lá, já combinando as cidades que vão fazer o tour, né, turístico das festas juninas. Então, é uma ponderação que a gente precisa fazer também dentro desse contexto de produtividade, porque o presidente da Assembleia hoje fez questão de dizer que a Assembleia está no seu ano mais produtivo. No entanto, é uma produtividade que esbarra nesses projetos polêmicos, como o pastel, como bem lembrado do nosso ouvinte. Agora, essa questão... quando é polêmico, mais relevante, beleza. Né? Mas, assim, os projetos polêmicos e que, né... de acordo aí com o senso comum. E que dão uma vitrine muito negativa para o Poder Legislativo. É outra história, né? Mas o fato é que eles estão se articulando para antecipar. Provavelmente na próxima semana já votam a LDO e dão start aí no forró, na pamonha, canjica e nas articulações políticas, o que é o principal, porque é ano de eleições e eles estão aí naquela agonia, né? De votar, limpar a pauta para poder ir para suas bases, né? Tentar eleger os seus aliados pensando na sua reeleição na eleição de 2026. A saudação aqui, patrimônio cultural e material, está rendendo, tá? Separei mais uma mensagem, é o Jorge dizendo, houve até horário reservado na agenda da Assembleia ou foi da Câmara? Angélica, me ajuda, diz ele. Exclusivo para concessão de títulos, é um escárnio. A questão de título, a gente inclusive de vez em quando se depara com alguns polêmicos, porque é um desejo do parlamentar em agradar um político que é do seu interesse, né, ou um empresário, alguma personalidade que ele entende que merece se tornar cidadão paraibano, mas em alguns momentos essa pessoa nunca esteve aqui, né, nunca contribuiu de verdade para Paraíba. E aí é bem grave também essa banalização da concessão de títulos de cidadania, que deveria ser uma honra se tornar paraibano, por exemplo. E algumas pessoas recebem esse título sem ter ter contribuído de fato para merecer isso. 3h47 e o PT, hein, Angélica, decidiu que terá candidatura própria, mas ainda há muita indefinição sobre como isso será, né? Tá uma novela, né, porque foi definido, né, que terá candidatura própria, há um debate interno aí de quem será o candidato. A gente tem o nome da deputada estadual Cida Ramos, que prega que seria a única pré-candidatura viável, porque naquele momento inicial, né, ela teve o apoio da maioria da militância e tecnicamente iria ser a única candidata nas prévias, mas tem o deputado Luciano Cartacho que corre por fora, né? Tá aí se articulando em Brasília e tem um apoio de peso que é do ex-governador Ricardo Coutinho, que hoje conversou com nossa equipe falando sobre essa questão de por que ele escolheu Cartacho. E aí o porquê ele escolheu Cartacho é importante a gente lembrar que Ricardo Coutinho foi prefeito, né, de João Pessoa, e rompeu com Luciano Cartacho no passado. Eles eram do PT, romperam, e Luciano Cartacho se tornou prefeito de João Pessoa, fazendo oposição ao grupo de Ricardo Coutinho, e fizeram embates históricos, né? Foram publicamente fazendo críticas expressas um ao outro, e agora estão juntos. E aí há esse tom de pitoresco nesse processo de caminhos de volta, né? De estarem juntos nesse momento, pregando uma candidatura própria e Ricardo defendendo o nome de Cartacho. E aí uma das perguntas que foi feita a Ricardo Coutinho por nosso jornalista Felipe Nunes é por que Cartacho, né? E aí ele explica o porquê dele estar participando desse processo e por que escolheu o nome de Cartacho e não o de Cida Ramos, por exemplo. Concretamente tem chance de ganhar. Nós vamos ao segundo turno e vamos num embate entre duas formas de governo bastante diferentes. A população de João Pessoa vai escolher, e eu acho que vai escolher o nome de Luciano. Eu penso o seguinte da política, eu penso que a gente precisa sempre
procurar fazer mais e melhor do que a gente já tenha feito. Isso serve para mim, serve para qualquer pessoa e serve para Luciano. Luciano tem um apoio do PT, tem hoje o apoio da população, de uma parcela significativa da população de João Pessoa, e creio que nós vamos crescer e crescer muito pela proposta diferenciada. Estou inserido, né? Eu faço articulação política, converso muito com os companheiros, converso muito com lideranças da Paraíba, né, prefeitos, vamos ter eleições municipais, e focado em João Pessoa, eu estou profundamente envolvido e ciente de que João Pessoa precisa ter um governo minimamente à sua altura, né? Tá, e ainda soltou, deu uma menosprezada em Luciano Cartacho, no momento em que ele fala que precisa ter alguém minimamente à sua altura, ou seja, ele defende o nome de Cartacho dentre o que tem de opção, né, interna do PT, mas ao mesmo tempo também não faz elogios, não é uma pessoa, ele transparece que não é uma pessoa que ele acha que seria o ideal. O fato que eu não duvidaria que Ricardo entrasse no fronte disso se ele achasse que o nome dele fosse viável para o processo eleitoral agora de 2024. O fato é que ele se prepara, tenta trabalhar o nome do Luciano Cartacho, porque ele próprio admite que pretende disputar em 2026. Claro que isso vai depender exatamente de passar por 2024, o PT sair vitorioso, né, a força que Lula terá no processo eleitoral de 2026, tudo isso é condicionante para Ricardo Coutinho. Eu conversei também hoje, dentro desse contexto de como está a situação do PT, né, tomando o pé desse processo, com os presidentes, né, tanto o estadual, Jackson Macedo, quanto o municipal, Marcos Túlio, em relação a esse processo, né, em que pé está o processo de definição de quem será o candidato, porque as prévias já estão aí na porta praticamente, né? Em julho já começa um processo de definição, oficialização de candidaturas, vários pré-candidatos já estão com o bloco na rua aí se apresentando, e o PT ainda patinando nessa questão. E eles falaram que a pesquisa será contratada pela Nacional, ainda não tem definição de quem é a pesquisa, quando ela será divulgada, e aí tudo isso prejudique muito, né, o PT, porque o PT está federado com com outras duas legendas, né, com o PV e o PCdoB, que não estão mais esperando, né? Ontem emitiram uma nota dizendo que estão com Cícero, não vão esperar, que não tem condições de esperar o PT definir alguma coisa. Então, o PT já está fragilizado internamente na federação. Então, há esse problema muito grande a gerir. E mesmo que a pontuação que a gente precisa fazer é essa, mesmo que eles definam quem será o candidato, seja Cartacho ou Cida, ele já está bastante fragilizado porque a militância já se esfacelou, né, dentro desse processo, e a federação também, que poderia engrossar esse caldo aí de uma candidatura de esquerda. E aí, sobre essa questão das posições das federações, Ricardo Coutinho também conversou com o Felipe e deu o seu parecer sobre isso. A federação, naturalmente, deve seguir o PT, né? A roda grande não pode rodar dentro da roda menor. Essa a posição do PT, do PV e do PCdoB já são bastante conhecidas, e o argumento, no meu entender, é totalmente frágil, amigo. Qual é a polarização que tem aí? É Cícero e Queiroga? Que conversa é essa? Não existe essa polarização. A polarização é Cícero e Cartacho. É essa polarização em João Pessoa, e alguém que se diz progressista, né, tentar sustentar uma tese de que Cícero é mais progressista do que Luciano Cartacho, aí é transformar a política numa brincadeira. O problema é que ninguém está brincando, né? O PCdoB e o PV têm apoiado Cícero Lucena porque estão juntos do governador João Azevedo, né, desde de eleições anteriores, e estão buscando um porto seguro. Nesse contexto, Angélica, essa demora de definição do PT é a desculpa perfeita, inclusive, desculpa perfeita, porque eles estão buscando sobrevivência política, estão aliados de Cícero de forma pragmática, né? Não por essa questão
da polarização Bolsonaro e Lula, mas porque João Azevedo está com eles, né? Tanto Denis, quanto que é o presidente estadual, né, do PV, quanto a presidente do PCdoB, né, Gregória Benário, tem cargos, né, e estão tendo caneta para gerir as políticas públicas vinculadas à legenda. Então, não tem ninguém brincando, né, como diz Ricardo Coutinho. Todo mundo está sabendo muito bem, está posicionado, muito bem posicionado, pensando na sobrevivência do seu grupo, da sua agremiação, e eles não podem ser julgados por isso, porque o PT está demorando muito a definir. Então, se lá atrás eles tivessem buscado consenso e encontrado o nome, né, para ser chamado de seu pré-candidato, muito provavelmente esse consenso teria acontecido, né? O PV e o PCdoB iria fazer essa ponderação e rumar junto com os petistas, mas a situação ficou muito praticável, então é difícil. Uma vez eu até conversei com o Jackson sobre essa questão da federação, ele disse que o PT é maioria internamente, então o que o PT escolher, a federação tem que ir junto. Mas o ir junto pode ser só formal. Na prática, a militância dessas duas legendas, e mesmo a do PT mesmo, pode fazer o que quiser, porque não considera que o candidato, né, seja o ideal e o prático para essa preocupação que eles têm de dar força para Lula em 2026. Nossos ouvintes não perdoam. Estou aqui com a mensagem do Jorge. Não, do Jorge não. O Jorge entrou agora, mas está falando de outra coisa. A mensagem do Júnior, que eu tinha separado aqui para você. Ele diz: boa tarde, como a política é ridícula. Ricardo Coutinho dizer que Cartacho é renovação, jogo de interesses. Está aqui o nosso ouvinte dizendo o que ele pensa disso tudo. Porque os cidadãos, os eleitores, eles raciocinam, né? Eles formam as suas opiniões diante das coisas que eles veem, das alianças, enfim, de tudo que vai acontecendo aí, se desenrolando ao longo dos dias no mundo, no reino da política, né, Angélica? Ricardo, a gente percebe muito que Cartacho é uma peça, né, do jogo de interesses de Ricardo, primeiro, de tirar o grupo, né, de Cícero Lucena, João Azevedo, né, do poder, e se fortalecer para poder retornar em 2026 grande, né, buscando com uma candidatura competitiva, seja para deputado federal ou mesmo ao Senado, né, que é um sonho dele. Que Bruno está dizendo aqui, quem mais está colhendo frutos nesse imbróglio todo é o próprio Ricardo, que estava no ostracismo e se vê diante dos holofotes. Novamente. Novo ouvinte aqui, né, nova mensagem de ouvinte. 3h57, vamos mudar de assunto? Mudando. O Ministério Público definiu a lista para a vaga de desembargador, né? 7 novos desembargadores do Tribunal de Justiça da Paraíba e uma vaga é do Ministério Público. Vagas cobiçadíssimas de desembargadores, né? A gente acompanhou isso recentemente, a aprovação de 7 novas vagas, e aí dentre elas tem vaga para o Ministério Público e vaga também para a Ordem dos Advogados do Brasil. No caso do Ministério Público, a questão da escolha está mais avançada, porque o Conselho Superior do Ministério Público já formou a lista sextupla, né, para a escolha do nome que deverá ocupar uma dessas vagas de desembargador. Haviam 15 candidatos, né, 15 procuradores, e ao final ficaram esses 6. Os mais votados, claro, acabaram sendo procuradores que já ocuparam o posto máximo dentro do Ministério Público, que é o cargo de Procurador-Geral do Estado. O mais votado foi Francisco Seráfico, ele obteve 6 votos, e também compõe a lista o ex-procurador-geral do Estado de Justiça, né, Bertrand Asfora, além de Amadeu Lopes, Carlos Romero, João Geraldo e Ivanina Nóbrega. Além do Ministério Público, né, como eu disse, a OAB também tem uma vaga. Ontem houve uma reunião interna na OAB e eles avançaram no sentido de que vão cumprir uma promessa que foi anunciada recentemente pelo presidente da OAB, o advogado, né, Harrison Tagino, de que haverá paridade de gênero na lista sextupla. Então, no caso da OAB, serão escolhidos 3 homens e 3 mulheres. Da mesma forma, dessa lista sextupla, o processo, né, acontece. Essa lista sextupla vai para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça forma uma lista tripla com 3 nomes. E aí essa lista tripla do Ministério Público
né, vai ficar entre esses 3 nomes que só tem uma mulher, mas lá não foi definido paridade. E da OAB serão, essa lista sextupla, o TJ vai escolher 3 pessoas que pela paridade, pode ser 2 mulheres ou um homem, ou 2 homens e uma mulher, mas terá que ter uma mulher entre elas, e esses 3 de cada um vai para o governador definir quem serão os desembargadores. Eu conversei ainda agora com o Arrisson, porque aprovaram a paridade, mas não aprovaram muito o calendário, né? E aí ele explicou que, no caso do MP, é mais fácil a votação, mas são 20 mil membros da OAB, então terá que ter uma votação. Na próxima semana será definido esse calendário, aí a gente vai acompanhando. E para terminar, antes de ir para o repórter CBN, já temos o nome do novo superintendente do DENIT? Um nome diferente, mas o mesmo sobrenome, né? O irmão do ex-deputado Arnaldo Monteiro vai assumir o DENIT. Ele vai ocupar aí provisoriamente nesse período em que Arnaldo Monteiro deve sair aí para disputar as eleições em Esperança. A gente vai falar mais dele, pretendemos trazê-lo, inclusive, aqui para um debate sobre o trabalho no DENIT, né? O que ele vai assumir a partir de agora. Angélica Nunes, obrigada. Até mais. Agora, 4 horas em ponto, vamos ao repórter CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de junho de 2024. A Advocacia Geral da União pretende cobrar um total de R$1 bilhão e 100 milhões de infratores ambientais. A iniciativa vem após a chegada de 648 ações judiciais. 32 processos pedem um pagamento de R$800 milhões a responsáveis pelo desmatamento de quase 30 mil hectares em 3 biomas. 27 deles são referentes à Amazônia, 3 ao Cerrado e 2 ao Pantanal. Outras 616 ações cobram mais de R$300 milhões em multas aplicadas a infratores pelo IBAMA e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que o dono da SAF do Botafogo, John Textor, deve ser banido do futebol brasileiro se não comprovar as denúncias de manipulação de jogos do clube paulista. Ela classificou as acusações do americano como irresponsáveis. As declarações foram dadas em depoimento à CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas no Senado Federal. Um ex-engenheiro da Meta acusou a empresa de viés contra os palestinos no tratamento de conteúdos relacionados à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O profissional alega que foi demitido por tentar ajudar a corrigir erros que eliminavam postagens pró-Palestina no Instagram. A denúncia aponta que a companhia de Mark Zuckerberg deletou comunicações internas de funcionários que mencionavam mortes de parentes na faixa de Gaza. O engenheiro também disse que a gigante americana conduzia investigações sobre o uso do emoji da bandeira palestina. No horário de Brasília, 4 horas, 3 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Aproveita, gente! Na quinzena da Massaranduba, na Aliança Madeiras, tem preço baixo, entrega rápida, aparelhamento grátis e pagamento em até 10 vezes nos cartões. Eita coisa boa! Eita pessoal! Quinzena da Massaranduba, na Aliança Madeiras, do dia 1º a 15 de junho. Aliança Madeiras, principal do José Américo.
Ligue mesmo, viu? 3231-1513. Meu amigo, tá procurando peças pro seu carro? Então escute aí. Para-brisa, para-choque, lanternas e faróis para carro nacional ou importado. Preço baixo e excelentes condições de pagamento. O atendimento é bom demais. Na Autopeças Barbosa, toda semana tem promoção e lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa em João Pessoa, Rua Barão do Triunfo. Loja também em Campina Grande. Pensando em adquirir seu veículo híbrido ou elétrico? Venha para a BYD Parvi de João Pessoa. Além de trazer muito mais economia, você ainda garante bônus trade-in ou taxa zero ou seguro grátis por 1 ano. Visite a concessionária na Rua Aviador Mário Vieira de Melo, 1500 ou acesse o nosso site bydparvi.com.br. BYD é na Parvi. Paz no trânsito começa por você. Os artistas da terra tocam mais alto no Festival de Música da Paraíba. As eliminatórias foram um sucesso e agora é a vez de conferir os finalistas. Assista a grande final no dia 9 de junho com o show de Cátia de França, no Teatro de Arena do Espaço Cultural, às 19 horas em João Pessoa. Participe! 7º Festival de Música da Paraíba. Nossa música para o mundo. Realização Governo da Paraíba. Minuto do Professor. As professoras e professores da Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, estão tentando retomar com a Procuradoria-Geral do Estado as negociações para viabilizar um acordo para o pagamento das progressões de carreira, referentes ao período de 2018 a 2023, que deixaram de ser pagas por força da Lei Estadual 10.660/2016. As progressões de carreira das professoras e professores são conquistadas quando comprovam a cada 2 anos a realização de inúmeros trabalhos acadêmicos e científicos. As progressões de carreira são direitos da categoria. Quando o Estado deixou de pagar esse direito, gerou uma dívida que hoje ultrapassa 75 milhões de reais e que a Associação dos Docentes da UEPB quer negociar através de acordo, mas o diálogo foi suspenso pela Procuradoria-Geral do Estado em novembro de 2023. Governador, vamos voltar a dialogar? Uma mensagem da Associação dos Professores da UEPB. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Apresentação Carla Visani. 4h07, estamos entrando na segunda hora do CBN Cotidiano desta quarta-feira, meio de semana, dia 5 de junho de 2024, Dia Mundial do Meio Ambiente. Metade da semana, comecinho de mês ainda, um mês que é farto em festas, né? As festas juninas estão aí, todo mundo animado, pensando em comida de milho. Aproveito para lembrar para você, forró, né? Comida de milho, camisa xadrez, que mais? São tantos símbolos e é tanta festa, né? São as nossas raízes. E eu aproveito para convidar você a ficar muito ligado na cobertura da Rede Paraíba. Todos os veículos, inclusive esta CBN, né? CBN que vos fala, CBN que faz companhia para você aí, te informa todos os dias. Todos nós estamos na cobertura do São João, nos arrasta-pés aí do estado, chegando até os lugares mais badalados ou mais tradicionais ou com as maiores, melhores festas, e tudo isso a gente faz para poder levar até você esse gosto, né? Gosto de São João, né? A experiência São João, a experiência festa junina. Então fica ligadíssimo, inclusive aqui na CBN. Vou registrar umas participações de ouvintes nessa abertura de hora, já é tradicional. Eu tenho aqui o Regi dizendo: boa tarde, Carla. Com fogueira ou sem fogueira, eu estou com a CBN, o resto é besteira. Tá aqui, tá dito pelo Regi. Oi, Regi, um abraço para você, obrigada. Carlos Vieira também por aqui, desejando boa tarde. O Márcio Domingos dizendo que tá ligadinho, mandou um print de tela aqui da nossa transmissão pelo site. Vou aproveitar para fazer o nosso comercial, cbnparaíba.com.br. Lá você tem a opção de ouvir ou também ouvir e assistir, né? Ter imagens aqui da nossa bancada, dos nossos bastidores no estúdio. E aí o Márcio Domingos
Fez o print, mandou para nós e disse: boa tarde a todos, estou aqui na empresa, trabalhando, mas também ligado, ouvindo o programa. Abraços. Abraços, querido. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, pelo carinho aí conosco da CBN. Tem o Wagner Garcia, do 13 de maio, que está por aqui falando da produtividade da Assembleia Legislativa, dizendo que está revoltado. A gente falou mais cedo sobre a concessão aí do título de Patrimônio Cultural Imaterial para uma saudação muito comum entre os evangélicos, e aí foi alçada a condição de Patrimônio Cultural Imaterial, que é a paz do Senhor Jesus, né? Que se diz muito aí. Os evangélicos são cerca de 8,8% da população aqui na Paraíba. Falamos sobre isso no comecinho do programa e o Wagner Garcia está dando a opinião dele sobre isso. Marcos Rodrigues, por aqui, mandou a foto do rádio do carro, diz que tô pela rádio no carro, sempre ligado. É isso, 101,7 FM. Importante é você estar junto com a gente aí, deixar a gente junto com você. Leva a gente com você para onde você for. É o que a gente pede, né? Pede licença aí para fazer parte da sua vida. Genivaldo de Sapé, boa tarde para vocês aí, já tô ligado aqui no trabalho. Obrigada, Genivaldo. Aqui também tem o Jô Paiva, tem o Romero Ramos. Boa tarde, a Carla Visani. Manda um alô para Chaveirinho, ele tá na escuta do programa aqui comigo. Alô, Chaveirinho. Alô, Romero também. Um abraço para vocês aí, ligados no CBN Cotidiano. Tem o Paulo também falando conosco nesta tarde. Daqui a pouquinho eu leio mais mensagens. 981324088. Entra lá e participa, tô sempre de olho. Agora 4h11. Conversa saudável com Luiz Augusto Mendes. A ansiedade em crianças e jovens superou a de adultos no Brasil. Vou repetir para você que porventura aí não tenha prestado muita atenção, não tem entendido o alcance aí disso que eu estou dizendo. É alarmante, é preocupante. A ansiedade em crianças e jovens superou a de adultos no Brasil. A informação é de uma pesquisa da Folha a partir dos dados da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, no período de 2013 a 2023. Na coluna Conversa Saudável, o psicólogo e jornalista Luiz Augusto Mendes apresenta os dados da pesquisa e orienta quanto aos cuidados com as crianças e jovens. Oi, Luiz, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Pois é, vamos falar aí desses dados que são preocupantes. Por que a ansiedade tem acometido tanto crianças e jovens no Brasil, Luiz? Carla, a gente sempre fala... E quando a gente fala de questões mentais, os fatores são múltiplos, né? Mas algumas informações que a gente vai coletando, ela nos dá aí um panorama. Primeiro, o período, né? O período de mudança foi de 10 anos, né? Essa pesquisa que a Folha fez, ela fez do período de 2013 a 2023, ok? O ano onde a superação é 2022, né? Então, a gente vê aí, marcamos aí um período de mudança de cenário e alguns fatores estão inclusos, né? Primeiro, a gente tem um uso muito grande de tecnologia, inclusive alguns autores, né, vão dizer que esse é o principal motivo dessa sociedade mais ansiosa, ali na infância e na adolescência ou na fase jovem, né? Mas aí a gente tem que entender que tem outros cenários também, né? Eu gosto de pensar, por exemplo, um cenário de alta competitividade, né, de ansiedade social ali no ambiente escolar ou entre os próprios alunos, né? Hoje, se a gente for ver alguns problemas da área escolar, está muito essa questão da sociabilidade entre os alunos, hoje é muito competitivo. Os responsáveis ou familiares, ou mesmo a autocobrança em questões de resultado. Quando a gente fala ali dos jovens, a gente está falando ali daquela fase que essa pesquisa ela fez um delineamento, chamou de crianças, né, de 10 aos 14 anos, mais ou menos, jovem de 14 aos 20, né, e adulto acima dos 20. Se a gente for entrar ali para os jovens, entre 14 e 20, é aquele período ali do nível médio,
dos exames para entrar no nível superior, a escolha de profissão. Então, veja, são momentos muito sérios da vida social, né? Então, o que é que a gente pode ver nessa pesquisa também? Para você ter ideia, Carla, né, a fase que apresentou maior aumento, né, maior índice, foi justamente da adolescência, dos 14 aos 20 anos, ok? Eles apresentam 157 casos a cada 100 mil, ok? Esse número é 28% maior quando eu comparo com pessoas acima de 20 anos, ok? Já o que a gente vai chamar ali das crianças, né, até 14 anos, esse foi o corte da pesquisa, apresentou 125,8 para cada 100 mil, e os adultos acima de 20 anos, né, 112, ou seja, adolescentes 28% a mais, e crianças 11% a mais do que o adulto. E a gente tinha, Carla, normalmente aquela ideia de que a fase adulta era a parte da vida que mais exigia da gente. Era normal que a gente esperasse que nessa fase a ansiedade fosse maior. Questões de empregabilidade, formação familiar, né, instabilidade econômica, mas hoje não. Hoje a gente vê que todos esses processos, eles já começam a criar uma ansiedade numa fase muito jovem. A pesquisa traz outros dados também, Carla, que são bem interessantes, né? Ela foi fazendo ali um cruzamento, e, por exemplo, ela vai dizer que em 2012, por exemplo, né, as crianças faziam mais amizade com facilidade, né? Por exemplo, em 91%, em 2012, 91% das crianças, né, achavam que tinham facilidade em fazer amizade no ambiente escolar. Isso aí despencou de 91% para 70% em 2022. Ou seja, a gente está tendo mais dificuldade para criar ali aquela rede de apoio também entre os próprios jovens, né? Eles se sentem mais sozinhos, hoje em dia também, né? E eles também se sentem mais estranhos e excluídos. Ou seja, temos fatores como tecnologia, cobrança, mas nós também temos fatores de apoio social que estão aumentando aí esses níveis de ansiedade. Luiz, como ajudar esse público, então, no enfrentamento da ansiedade? Carla, como a gente está trabalhando aí com pessoas numa idade mais infantil, adolescente ou jovens, é muito importante aí esse acompanhamento, não só dos desempenhos escolares, né, ou profissionais, mas principalmente do desempenho que a gente chama socioemocional. Como é que essa criança está crescendo em termos de amizades, redes de apoio, convivência, né? Porque a ansiedade, ela se caracteriza muito por esse sentimento de medo, né, e preocupações excessivas. No primeiro momento, a gente tem que entender que a ansiedade é uma característica de todo ser humano. Nós temos um pouco de ansiedade, né, e ela é um fator social, até certo momento, positivo, que ela faz a gente querer ter amizade, se empenhar na escola. O problema é quando isso se transforma em um transtorno. E quando nós falamos da rede de atendimento, que foi a pesquisa que foi feita, nós estamos falando já de uma sintomatologia patológica, né? Então, essas crianças, elas estão como se elas estivessem com medo ou muito preocupadas com a realidade social. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, aí cabe aos responsáveis, boa parte disso, é não antecipar preocupações futuras. Então, muitas vezes a gente está colocando numa criança, num jovem, uma preocupação que ele pode ter quando ele estiver aí numa fase mais madura, mais adaptado, né? Então, outra coisa aí, que aí trabalhar muito isso, a tecnologia. A gente não vai dizer que a tecnologia é a única vilã da história, mas com certeza a gente tem hoje um acesso tecnológico, Carlos, que a gente tem que entender que esses materiais, a primeira coisa que elas fazem é criar uma geração de pessoas dependentes delas, né? Então, muitas vezes as redes sociais, se elas não forem bem acompanhadas, no lugar de gerar apoio social, gera competição social, né? O uso excessivo da tecnologia, hoje eu falava com um adolescente, Carla, que ela dizia assim, eu só escuto meus áudios agora na velocidade 2, né? Ou seja, ela dobra a velocidade para escutar ali um áudio da tecnologia, e quando ela volta a conversar comigo ou com qualquer outra pessoa, Carla, ela vai sentir que é como se ela estivesse fora de contexto,
vai ser uma conversa chata, porque não está na velocidade que ela está aprendendo a ver a vida, né? Então a gente está literalmente acelerando os nossos jovens e as nossas crianças com esse uso desregulado da tecnologia. Então, um acompanhamento, tanto do uso em questão de tempo, quanto de conteúdo, Carla, são vitais. Então, não antecipe as preocupações desse jovem, né? Crie um ambiente de apoio em rede social, né? Acompanhamento e uso consciente da tecnologia. Luiz Augusto Mendes, muito obrigada. Uma ótima tarde para você. Tudo de bom, Carla. 4h19, intervalo e a gente volta já já. CBN Cotidiano. O Nordeste se encanta nos tempos de São João, se alegra, ri e canta com o coração balão. Quando eu abro um livro, fica fácil viajar. Eu mergulho nessas páginas sem querer sair de lá. Com a história eu interajo, com o livro eu viajo sem sair do meu lugar. Nós somos o resultado daqueles livros que lemos. A gente se enxerga livre quando nele nos prendemos. Nos transporta, nos transcende. Só com o livro a gente aprende tudo aquilo que sabemos. Coração Balão. Oferecimento Esportes da Sorte. É São João de verdade. Vestibular Unip. Inscreva-se em unip.edu.br. Amazon.com.br. Cada oferta um sorriso. São Brás no São João. É Nordeste, sabor e tradição. E Casa Tudo. São João arretado em 10 vezes sem juros. Pense em tradição e alta tecnologia. Pense em confiança e sofisticação. Os melhores médicos atendem todo dia. Muitos anos de história com muita dedicação. Clínica de Otorrino. Isso mesmo. Na Clínica de Otorrino temos urgência de domingo a domingo até às 21 horas nas unidades. Peça, Altiplano e Ecomedical. Responsável técnico Dr. Leonardo Fontes. CRM 4811. É na noite de junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a Rede Farma com jeitinho especial mostra que ele é grande, não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Aqui a Rede Farma caindo no forrozão. São Joãozão, São Joãozão. Grande é nossa gente, orgulho do coração. É a Rede Farma, patrocinadora da saúde e da diversão. São Joãozão, grandioso como a nossa gente. Está com o nome sujo? Não está conseguindo crédito? Se você está nessa situação, a Mega Brasil faz a retirada do seu CPF ou do CNPJ da sua empresa nos órgãos de proteção ao crédito. A solução ideal para ter seu nome limpo e elevar seu score. Tudo dentro da lei. E mais, você já sai com o cartão Multibenefícios iFood aprovado. Liga agora, 0800 404 7474 e volte a ter crédito no mercado. Ligue 0800 404 7474. Instagram, @Mega Brasil Associados. Os artistas da terra tocam mais alto no Festival de Música da Paraíba. As eliminatórias foram um sucesso e agora é a vez de conferir os finalistas. Assista a grande final no dia 9 de junho com o show de Cátia de França, no Teatro de Arena do Espaço Cultural, às 19 horas em João Pessoa. Participe! 7º Festival de Música da Paraíba. Nossa música para o mundo. Realização Governo da Paraíba. CBN Cotidiano. 4h22. Os planos de saúde individuais e familiares podem ficar quase 7% mais caros. Isso em meio ao aumento do gás de cozinha, da conta de água, combustível custando mais de R$6 em João Pessoa e arroz também mais caro. Vamos ter que encarar mais um reajuste, hein? Herbert Araújo. O índice de reajuste aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar foi de até 6,91%. para os planos individuais e familiares. Segundo a advogada Renata Madureira, apesar de ter sido divulgado agora, o valor incide sobre o mês de maio. Ele poderá ser cobrado de forma retroativa. Poderá ser cobrado no mês de maio e mês de junho, digamos na parcela do mês de julho, caso esse seja o mês de aniversário do contrato.
Então, a partir da data do aniversário do contrato, essa mensalidade será reajustada ao limite de 6,91%. O reajuste deve atingir cerca de 8 milhões de pessoas em todo o Brasil. É importante lembrar que quem muda de faixa etária esse ano vai ter 2 reajustes. A advogada falou ainda sobre possíveis cobranças abusivas e sobre os cancelamentos unilaterais, cada vez mais frequentes. Tem sido bastante recorrente, nós temos visto notícias sobre isso, inclusive tiveram cancelamentos em massa de alguns planos de saúde, conforme vimos em vários noticiários, e a alternativa viável para que os usuários não sejam prejudicados com isso é buscar medidas judiciais, tentar conversar com o plano de saúde de forma administrativa, mas caso não logre êxito, caso não consiga autorização de algum procedimento, readequação de mensalidade, a reativação de contrato, caso essa medida abusiva não seja sanada através da via administrativa, realmente é necessário recorrer ao Poder Judiciário. Reportagem Herbert Araújo. 4h25, ainda sobre planos de saúde, as operadoras Unimed, Apvida e Smile deverão fornecer tratamento prescrito pelo médico para o portador de transtorno do espectro autista, sem restrições de sessões ou métodos. Isso inclui o auxiliar terapêutico escolar ou domiciliar. A medida é uma resposta a uma liminar ajuizada pelo PROCON da Paraíba e pela Defensoria Pública do Estado. A ação ocorreu porque operadoras têm interrompido ou negado atendimento de usuários, especialmente para crianças com o transtorno. Os clientes dizem que têm que pagar pelos serviços que deveriam ser custeados pelos planos de saúde. A liminar da Justiça é assinada pela juíza Luciana Celi de Moraes. Ela determina que não deve haver limitações quanto ao número de sessões e que a prescrição médica a esses pacientes deve ser cumprida integralmente. 4h26. Mais de 20 mil violações dos direitos humanos foram registradas na Paraíba no período entre janeiro e o dia 3 de junho. As crianças fazem parte do grupo mais vulnerável. É o que dizem as estatísticas do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Maiara Medeiros. É isso, Carla. Boa tarde para você novamente, para todos os nossos ouvintes. As crianças, fazem parte aí desse grupo mais vulnerável e enfrentam violações e tipos de violências que acontecem das mais diversas maneiras, principalmente no que se refere aos crimes sexuais. E aí, de janeiro a abril deste ano, o Disque 100, que é o número de denúncias de violação de direitos humanos, registrou quase 11 mil denúncias, com mais de 25 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, isso no país, 76% desses casos envolvem meninas. E aí no Nordeste foram quase 2.500 denúncias, com quase 6 mil casos de violações de modo geral. E na Paraíba, dessas denúncias, 183 aconteceram aqui no estado dentro do primeiro quadrimestre deste ano. E aí o juiz titular da primeira vara da infância e de juventude da comarca aqui de João Pessoa, Adailton Lassé, ele explica quais são os casos que, infelizmente, ainda se repetem. São violações de vários tipos, violações de direitos, a questão de você não propriamente ser abusada sexualmente, mas você disponibilizar para crianças material pornográfico, casais, fazer sexo na presença de crianças. Já teve casos de marido e mulher se relacionando sexualmente e as crianças assim perto, vendo. Além de outro tipo, como abandono material, abandono intelectual, a própria agressão física, enfim, são diversas essas violações. Pois é, e dentro desse cenário, é importante reconhecer que as crianças muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, não conseguem denunciar as agressões que elas sofrem, E é assim que vizinhos ou alguém da escola que a vítima frequenta devem estar atentos aos sinais, já que a maioria dos casos de violência contra crianças e adolescentes acontecem dentro das casas dessas vítimas, Então é importante que as pessoas que elas se relacionam fora da casa delas percebam alguns dos sinais para ajudar, para ser a rede de apoio dessas vítimas. Ela não sabe se expressar, Ela não sabe verbalizar. E aí ela emite aqueles sinais, ela muda de comportamento, ela cai em rendimento escolar, ela retoma hábitos que ela não tinha, a exemplo de
fazer xixi na cama, chupar o dedo, e dentre outros sinais, né? Nesses casos, sobretudo nos crimes sexuais, são pessoas conhecidas. Raramente um estranho vai e estupra uma criança na rua. Isso é muito raro, ou dentro da própria casa, só se ele entrar na casa, mas ele normalmente se entra para roubar, mas são pessoas conhecidas, ou vizinhos, ou parentes, ou amigos, pessoas que gozam, né, da confiança. Pois é, por isso é tão importante que a sociedade seja a voz, né, dessas crianças. Inclusive, ontem foi o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressões e o Disque 100 é justamente um suporte muito importante, né, para que essas denúncias possam ser feitas de maneira totalmente anônima, né, porque muitas vezes até a rede de apoio dessas crianças, né, que são as pessoas que elas socializam fora de casa, tem medo também de fazer essas denúncias. E aí a proteção a esses menores, é importante que a gente diga isso, é de responsabilidade de toda a sociedade, viu, Carla? É isso, Mayara Medeiros, obrigada. Até mais. Até mais. 4h30 em ponto, a gente tem intervalo. Daqui a pouco nós voltaremos. CBN Cotidiano. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. É de João Pessoa, é da Paraíba, que orgulho danado que é. Mais de 50 anos de trabalho. Com Serpa e Engé, presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar. Com Serpa e Engé, mais de 50 anos de trabalho, tradição que inova, qualidade que constrói. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de junho de 2024. O dólar comercial opera em alta de 0,3% e já bateu a marca de R$ 5,30. A moeda sobe impulsionada por indicadores locais e internacionais previstos para essa semana. Além das informações sobre a atividade brasileira divulgadas ontem pelo IBGE, novos dados da economia dos Estados Unidos também têm influenciado a cotação nos últimos dias. Decisões de política monetária em países desenvolvidos também estão no radar. O deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, foi escolhido como novo relator da proposta que pode garantir anistia aos presos pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O parlamentar já participou de atos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi alvo da operação que investiga uma suspeita de tentativa de golpe de Estado no país. A PEC da anistia tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A nomeação de Valadares foi feita pela presidente do colegiado, deputada Caroline Detone, do PL. A Defesa Civil de São Paulo anunciou um pacote de ações para diminuir os efeitos das mudanças climáticas no estado. Entre as ações está um plano de integração de sirenes de alerta do nível dos rios que podem provocar cheias. O objetivo é avisar os moradores antes de uma possível enchente. As medidas foram anunciadas em meio ao debate nacional sobre ações de prevenção de tragédias climáticas provocadas pelos temporais no Rio Grande do Sul. E a seleção brasileira masculina de futebol já está completa para a disputa da Copa América. Os jogadores Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão, do Real Madrid, se juntaram hoje ao elenco que está concentrado em Orlando, nos Estados Unidos.
Os atletas chegam após a conquista da Liga dos Campeões da Europa. O Brasil vai jogar no próximo sábado contra o México e enfrentar a seleção americana no dia 12, antes da estreia na Copa América contra a Costa Rica em Los Angeles, no dia 24. No horário de Brasília, 4 horas 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. Quatro horas e 34 minutos. Um princípio de incêndio foi detectado no início da manhã de hoje no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. O médico José Imar Filho, superintendente do HU, explicou como tudo ocorreu. Vamos ouvir. Ocorreu o início de incêndio de uma máquina secadora da central de esterilização não estava sendo usada no momento, entrou em curto. É na parte que não está sendo feita a reforma no hospital, é na parte já reformada há mais de 2 anos. Essa máquina foi de pronto desligada pela equipe da Brigada de Incêndio, desligado o quadro de luz, era um incêndio elétrico, utilizado o extintor, mas o volume de fumaça era muito grande. Isso ocorreu por volta das 5h20, 5h10 da manhã. De pronto foram acionados os bombeiros, que já estiveram no local, já estão saindo, porque não houve nenhum dano maior, nem ninguém ferido, graças a Deus, nenhum dano material significativo. Então foi muito mais o volume de fumaça, a preocupação, a prevenção, que levou à necessidade de chamar os bombeiros para controlar, verificar que estava tudo sob controle. 4 horas e 35 minutos, João Pessoa recebe o primeiro festival Hollywood Queer, que também vai passar por outras cidades do estado no mês de julho. E tem produção da Rede Paraíba em cartaz. Quem traz os detalhes é Herbert Araújo. O Festival Hollywood Queer começou hoje e selecionou filmes realizados por pessoas LGBT ou que tratam da diversidade sexual e de gênero. Alex Lessa, coordenador de programação do festival, falou sobre o evento. O Festival Hollywood Queer conta com uma diversa programação de filmes de todo o Nordeste. A gente está com 2 mostras competitivas, a mostra Arco-Íris do Sertão, uma mostra voltada para filmes produzidos no interior, e a mostra Urbanidade Queer, voltado para filmes produzidos nas metrópoles. O festival já começou aqui em João Pessoa, começou hoje e vai até o dia 7 de junho. E amanhã teremos exibição no Cine Banguê a partir das 9 horas da manhã. E a partir de amanhã, até sexta-feira, a gente vai estar com uma vasta programação na Usina Cultural Energisa, a partir das 2 horas da tarde até a noite, com oficina, exibição, debates temáticos. E não para por aqui não, tá? De 8 a 11 de junho, a gente vai estar em Campina Grande, no Cine Teatro São José. De 18 a 20 de junho, a gente vai estar em Catolé do Rocha, no Centro Cultural Geraldo Vandré. O filme Todas as Cores, exibido no ano passado na TV Cabo Branco e disponível no Globoplay, está na programação e concorre aos prêmios de Melhor Direção, Edição e Trilha Sonora Original. O diretor Danilo Tavares diz que o filme tem um caráter pedagógico. Falar tanto com o público quanto com pessoas de públicos gerais e explicar realmente de forma didática o que é a comunidade LGBT, o que é que significa estar sobre essa sigla, quais são as vivências dessas pessoas. Ele também é um filme que fala sobre família, sobre espiritualidade, sobre mercado de trabalho, tudo relacionado à vivência de pessoas LGBTs. Reportagem Herbert Araújo. 4 horas e 37 minutos, intervalo e a gente volta já já. CBN Cotidiano. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como, por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494.
O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro na Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em gestão oftalmológica. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiada por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O melhor centro médico da Paraíba está a caminho e você ainda pode fazer parte do Jardins Medical. Empreendimento inovador no bairro dos Expedicionários, próximo dos melhores hospitais de João Pessoa. Já estamos com 85% das salas vendidas. Teremos uma estrutura com amplo estacionamento, elevadores ultramodernos e bem dimensionados, auditório e área para eventos no rooftop, além de um mall com diversas lojas. Jardins Medical, 982254076. O Neon está chegando e vai conectar você com Lázaro Ramos, Rony Meisler, Santiago Uribe, Silvio Meira, Diego Ribas, Zica Assis, Gil Giatelli, Carlos Ferreirinha e muitos outros nomes de destaque dos mais diversos segmentos para falar sobre inovação, empreendedorismo e sustentabilidade. Dias 6 e 7 de junho no Centro de Convenções de João Pessoa. Acesse nordesteon.com e garanta logo seu ingresso. Mas não perde tempo, as vagas são limitadas. Neon 2024. Realização Sebrae Paraíba e Governo da Paraíba. A saúde integral começa pelos cuidados com a boca. Temos dentistas credenciados no país prontos para cuidar da sua saúde bucal, com planos odontológicos a partir de R$ 32. E esses cuidados vão se transformar em sorrisos de ponta a ponta. Ligue 0800 284 9131. Onde há vida, a Pivida Interodonto. ANS 368253. RT Dr. Roberto Edilson Meirelles Passos Neto. CRO CE 3789. ANS 359017. RT Dr. Ronaldo Shigeo Kazihara. CRO SP 70711. Atenção, João Pessoa! A Minha Lavanderia está completando 1 ano e quem ganha o presente é você. Nos dias 13 a 15 de junho, qualquer serviço de lavanderia estará com 40% de desconto. Isso mesmo, 40% de desconto nos serviços de lavanderia. Venha aproveitar! Estamos localizados na Avenida Esperança, 1126, Manaíra. Entre em contato pelo 83-99161-9340 e siga as redes sociais, @minhalavanderia.jp Manaíra. CBN Cotidiano. Quatro e 41. Saúde Alerta, com André Teles. A gente pode notar que o meio ambiente tem mudado. Chuvas fora de época, inundações, calor e baixas temperaturas. Parece que o clima está doido, né, doutor André Teles? Boa tarde. Oi, Carla, tá doido mesmo, né? Agora mesmo, eu não sei se está calor, se está frio, eu tô aqui no hospital. Eu acho que tu também não tem noção, né? Que tu tá não, aqui dentro também não, do estúdio. Mas de manhã foi aquela chuvona, eu fui correr, olha, tô firme na atividade física. Eu fui correr de manhã e a chuva não parava. Agora eu já estou sentindo um montão de calor. Então a gente não sabe, de repente, o que vai ser o tempo, né? João Pessoa está vivendo essa chuva, mas hoje é o dia, como você falou, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E aí a gente precisa estar mais atento, né? Pois é, em meio às comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, é crucial a gente refletir sobre como as mudanças climáticas e a degradação ambiental afetam diretamente a nossa saúde. Por isso, a gente conversa hoje sobre o impacto do meio ambiente, especialmente da poluição do ar, na saúde cardiovascular. Doutor André Teles vai explicar para a gente o que uma coisa tem a ver com outra e a gente vai a partir de uma publicação, um artigo do doutor Antônio Eduardo, que é cardiologista aqui de João Pessoa, né? Um artigo que menciona uma crise sem precedentes relacionada às mudanças climáticas e perda de biodiversidade. Doutor, como é que essas mudanças impactam diretamente a saúde cardiovascular, hein? Olha só, a gente, além do estilo de vida mais, as cidades que estão mais poluídas, as pessoas trabalham mais, a qualidade do ar, ela pode ser pior, mas a gente vai ver que muitas condições, né, como, por exemplo, a poluição do ar, especialmente aquelas partículas mais finas, e aí a gente tem óxido de nitrogênio, podem provocar uma inflamação crônica
e o que a gente chama de estresse oxidativo, ou seja, como se as paredes dos nossos vasos elas sofressem um processo de enferrujamento. Né? Então é como se fosse um cano enferrujado. E aí você tem um favorecimento à formação de placas de aterosclerose, de gordura, pode aumentar a pressão arterial. Então as pessoas experimentam um envelhecimento mais rápido do coração e dos vasos, secundário a essas partículas que ficam soltas aí no meio ambiente. Então, respirar o ar puro da montanha, né, como os mais antigos falavam, também é importante para manter a nossa saúde. Entrando mais aí nesse tema, quais os principais papéis dos oceanos e florestas, você falou aí das montanhas e etc., na produção de oxigênio e absorção de carbono, doutor? Olha só, Carla, a gente já sabe que é muito importante, né, e muito importante que florestas, tudo isso, elas tenham a questão dos oceanos. A gente sabe, né, apesar da gente falar que as florestas são mais importantes para a absorção do gás carbônico, controle da qualidade, né, do ar, a gente sabe que é fundamental os oceanos, né? Grande parte do gás carbônico ele é reabsorvido pelos oceanos. Então, a manutenção da pureza dos oceanos, da qualidade da água, dos plânctons, né, do que a gente chama dos ecossistemas são fundamentais, e 50% a 80% do oxigênio do planeta ele é produzido nos oceanos. Né? Apesar da gente dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas os oceanos têm um papel fundamental. E aí a gente vai dizer que o restante, 20% do oxigênio, é produzido pelas florestas. Então a gente precisa de oceanos e florestas preservados para que aí a gente tenha uma reabsorção do carbono, e a gente já sabe que a poluição, né, essa qualidade do ar pior, pode levar a vários problemas, inclusive uma piora clínica de sintomas de pacientes que têm já outras doenças, podem levar a uma piora de quadros como hipertensão arterial, doença de dislipidemia, doença aterosclerótica. Então é muito importante essa preservação desse cenário equilibrado, né? O nosso ecossistema em equilíbrio. A destruição desses ambientes contribui para o aumento da poluição? Quais as consequências para a saúde humana? E aí a gente já entra no sistema cardiovascular, particularmente falando, especificamente falando, né? Como é que esses poluentes afetam diretamente o sistema cardiovascular? Como a gente já falou, Carla, em relação essas partículas, elas levam ao aumento do estresse oxidativo. E aí a gente tem algumas doenças que muitas vezes são assintomáticas, mas pode ter uma correlação direta com esses poluentes. E aí a gente vai falar hipertensão arterial, aterosclerose, e o que a gente tem por trás disso tudo, que é uma disfunção endotelial, ou seja, todos os vasos ficam doentes. Tem inclusive alguns artigos, né, que foram publicados que mostram que a poluição está associada diretamente a uma maior incidência de AVC e de infartos, né? E essa poluição que causa inflamação sistêmica e o aumento do estresse oxidativo pode levar a mais eventos agudos, como infarto, dislipidemia, tudo isso. E aí tem algumas populações que sofrem mais desse risco do que outras. E aí quais são essas populações, doutor? E a gente pode falar principalmente aquelas pessoas que moram próximas a rodovias, né, que elas estão expostas a mais poluentes provenientes de veículos. Nós que moramos, né, nas cidades com tanto asfalto, com tanto prédio, e essa exposição pode aumentar o risco de hipertensão e eventos cardíacos. E aqueles trabalhadores que são expostos profissionalmente, como aqueles pessoas que trabalham com ambientes com alta poluição, fábricas, canteiros de obra. Então, por isso que essas pessoas também têm um maior risco. E aí a gente precisa falar daquelas pessoas que usam fogões movidos a querosene, a lenha, tudo isso, essa inalação de fumaça também aumenta o risco cardíaco. Inclusive, Carla, tem relação de sintomas crônicos da Covid em pessoas que moravam em ambientes mais poluídos do que as outras. Doutor, a gente está falando das doenças cardiovasculares associadas à poluição. Aí a gente sabe que tem doenças que geram sintomas, mas também existem doenças
que são assintomáticas, muitas vezes são assintomáticas e nem por isso deixam de ser graves. Quais você poderia dizer, destacar, que podem ter relação com poluição do ar? Carla, a aterosclerose, ela não gera sintomas, né? Aquele acúmulo de gordura nas artérias vai levando a uma obstrução, e para que eu tenha sintomas é preciso ter pelo menos 80%, 70% de obstrução. Mas o infarto pode acontecer com lesões menores, né? A hipertensão arterial, por exemplo, que é responsável direto por 85% das pessoas que acabam indo para a hemodiálise, ela é assintomática, né? A disfunção endotelial geralmente é assintomática. Então, todos os fatores de risco, eles só vêm se manifestar como doença, como sintomas, já numa fase muito avançada. Por isso que é tão importante a gente fazer exame, medir a pressão todos os anos, ver se eu não já tenho doenças que precisam de tratamento. É muito complicado a gente convencer uma pessoa que tem uma doença assintomática a tomar remédio, a mudar a vida. Parece que as pessoas esperam ter consequências graves para começar a se tratar. Imagina convencer as pessoas de que a doença pode ter relação com a poluição do ar, hein? Como é que a gente explica isso? As pessoas dizem que é mimimi, né, Carla? Né? A gente Sim. leva muito o nome de mimimi, mas aí a gente precisa reduzir a exposição, seja pessoalmente, utilizando máscaras, mas aí a gente precisa de políticas públicas que reduzam a quantidade de veículos, emissão de carbono, a gente precisa falar mais sobre energias renováveis, criação de áreas verdes, e aí a gente precisa também mais de conscientização e educação. É triste andar por João Pessoa e ver que as pessoas jogam, né, lixo na janela do carro, no mar, né, na areia da praia. Então, se a gente tivesse a redução da poluição do ar, poderia ter um impacto significativo tanto na mortalidade atribuída a causas cardiovasculares. E aí as pessoas precisam estar cientes, né? Quando a gente para aqui hoje no Dia do Meio Ambiente para dizer, olha, cuida do meio ambiente, você está cuidando também do seu coração. Não é mimimi, mas, né, a gente quando vai para aquele sítio, para casa de praia, né, lá no litoral sul de João Pessoa, às vezes a gente sente um prazer tão grande, né? Quando o meio ambiente está em equilíbrio com a gente, parece que até a nossa mente relaxa mais. Então, as pessoas precisam entender que eu preciso zelar para ter isso por mais tempo. E aí eu curti ter mais saúde por muito, muito, muito mais tempo. Ou então, Carla, eu posso ter um ambiente massa, mas eu não tenho saúde para curti-lo. Sabe aquela coisa, eu tenho tempo, mas eu estou em cima de uma cama. Hoje no consultório, uma pessoa me falava aqui no hospital universitário, mas eu não quero ficar dependente de remédio. Mas eu prefiro ser dependente de remédio do que ser dependente de uma cadeira de roda, de uma pessoa para me ajudar. Então as pessoas têm que entender que elas precisam aderir a um estilo de vida mais saudável, mas quando não é possível mudar o estilo de vida, eu preciso aderir a um tratamento. Isso vai me manter vivo, isso vai me manter independente, isso vai manter toda uma família com mais qualidade de vida. Pois é, já era o que eu ia comentar. Mais importante do que não tomar remédio é ter qualidade de vida, né? Senão, qual é a lógica disso? Doutor, nessa publicação sobre a qual a gente está conversando hoje, os pesquisadores mencionam outras pesquisas também, não é isso? Pois é, Carla, eles têm duas pesquisas, que é o estudo ELAPSE e o KPNC, né? Esses dois estudos foram dois coortes, né? O que é um coorte? Você acompanha pessoas que foram expostas, ou seja, eles acompanharam pessoas que estavam expostas a ambientes contaminados e um outro ambiente mais puro, né? Um ambiente mais tranquilo. E nesses dois estudos, eles observaram que, independente de qualquer outra coisa, as populações que estavam expostas a lugares mais poluídos, com a pior qualidade do ar, tiveram uma incidência maior de acidente vascular cerebral e doença arterial coronariana, ou seja, infarto, né? Além disso, eu tenho inflamação sistêmica, um aumento do estresse oxidativo e, consequentemente, eu consigo, não é dizer que é a causa, mas tem uma associação importante entre zonas de poluição e uma maior quantidade de doença cardiovascular, inclusive de mortes. E quando a gente fala de poluição e Covid-19, o que é possível sugerir para reduzir a exposição à poluição e aí, consequentemente, diminuir o risco de doenças cardiovasculares, doutor? Carla, quando a gente vai falar em Covid, agora que estão saindo, a gente sabe que ficou muita gente doente, com sequelas, né?
Por exemplo, eu tive a doença, fiquei sem sentir cheiro, mas logo passou. Mas tem gente que até hoje tem as consequências, sejam lesões cicatriciais pulmonares, sejam lesões neurológicas, mas já tem relação que as pessoas infectadas com Covid na pandemia, que viviam em áreas infectadas, elas tiveram a maior tendência a ter um Covid longo, né? Elas tiveram sintomas mais graves e tiveram um pior prognóstico. Então a gente vai ver que a inflamação crônica e a diminuição da função pulmonar torna, de uma forma geral, os indivíduos tanto sujeitos a infecções respiratórias graves, ou seja, uma pneumonia, uma gripe que num lugar, estou tentando lembrar o nome de uma praia do litoral sul, não estou lembrando. De nenhuma, de Tambaba, de Coqueirinho, Carapibus. Carapibus, pronto. Vamos dizer que uma pessoa mora em Carapibus, tem uma casa de praia lá, passa férias. Então, é diferente ter uma infecção respiratória lá de uma pessoa que tem uma infecção respiratória lá em São Paulo. Tanto os sintomas são mais graves, como as complicações. Isso a gente não fala só em Covid, Carla, mas em qualquer infecção respiratória, quem mora em zona contaminada ou poluída, a evolução sempre é pior. E tem alguma evidência de que a redução da poluição do ar poderia ter um impacto considerado significativo na mortalidade global atribuída a doenças cardiovasculares, doutor? Olha só, Carla, a gente já tem lugares, né, que estão implementando, a gente escuta falar muito em créditos de carbono, né? Crédito de carbono, na verdade, é uma tentativa de você pagar o que você já gastou, mas nas cidades que investiram em áreas verdes, você já ouviu aqueles tetos verdes que eles plantam em cima dos prédios, né, áreas verdes, Sim. menos asfalto, eles têm setores que cuidam mais da qualidade do ar, a gente já tem uma diminuição de doenças cardiovasculares e aumento ainda não expressivo da expectativa de vida dessa população. Então a gente precisa, eu, você, todo mundo, agir como verdadeiros advogados, como defensores das políticas ambientais de forma muito evidente, muito contundente, né? Porque não basta só a gente cobrar, e não adianta a gente achar que é mimimi, né? Então as pessoas dizem, isso é coisa de esquerda, de mimimi, não é verdade? Então eu acho que até numa vida mais saudável as pessoas escutam um lado e elas parecem que precisam ser contra tudo. Gente, mas a saúde do planeta que eu vivo, da minha casa, também tem a ver comigo. Então não é mimimi chato, existe evidência científica, né? A ciência fala isso. Então a gente precisa estar divulgando, como eu estou usando aqui o espaço do nosso Saúde Alerta, do Alerta Saúde, para dizer, vamos cuidar do nosso meio ambiente para ter uma melhor qualidade de vida. E o que a comunidade médica e científica pode fazer nesse contexto aí, para aumentar a conscientização, para promover políticas que visem reduzir a poluição ambiental? Como se meter aí nessa seara, sem parecer que as pessoas estão misturando uma coisa que não tem nada a ver com a outra, e a gente sabe que tem? Primeira coisa, pesquisa e divulgação, né? A gente precisa continuar a realizar e divulgar pesquisas sobre o impacto, até como uma forma de convencimento, né? Olha, tem pesquisa, tem dado mostrando que melhorou a qualidade do meio ambiente, melhora a saúde. A gente diz que tem que ter um advocacy, ou seja, médicos, cientistas, e aí eu uso a imprensa, né? Nós que fazemos imprensa, a gente deve atuar como defensores e cobrar políticas públicas ambientais mais rigorosas. E aí a gente precisa participar de reuniões, assembleias, a gente deve cobrar dos nossos representantes, né, leis mais rígidas em relação à proteção ambiental. E olha só, a gente precisa também desenvolver nas escolas, para as populações sobre risco de poluição, tanto maneiras de agredir menos, na verdade, o meio ambiente, mas também de se proteger. Então, que a gente tenha noção que isso faz mal e como eu posso me proteger, eu posso cuidar da minha saúde. Então eu digo que direito é algo meu, individual, mas deveres eu tenho aí em relação aos outros. Então eu cuido da minha saúde e cuido dos outros também. Essa é uma obrigação de todos nós. Doutor André Teles, muito obrigada. Um ótimo fim de tarde. A formar uma geração.
Um grande abraço para você e para todo mundo. Tchau, tchau. 4h58, a gente tem intervalo. Daqui a pouquinho eu tô de volta, nem que seja só para dizer tchau. Ah, já é para dizer tchau? Não, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. CBN Cotidiano. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Granfinho é o cara que vive na obra e sempre utiliza a melhor ferramenta. Tem disco de corte e solda de sobra, com a qualidade Granfinho não esquenta. A Granfer é completa, quem compra confirma. O que a gente precisa encontra por lá. De tudo é suprido e bem atendido, o Granfinho falou. Vou na Granfer comprar. Trabalho pesado, serviço levinho, vai na Granfer, faz que nem Granfinho. Estrada de Cabedelo, quilômetro 12. É nas noites de junho que o céu se ilumina. Aqui é São João, tradição nordestina. E a Rede Farma com jeitinho especial mostra que ele é grande, não tem outro igual. São Joãozão, São Joãozão. Aqui a Rede Farma caindo no forrozão. São Joãozão, São Joãozão. Grande é nossa gente, orgulho do coração. É a Rede Farma, patrocinadora da saúde e da diversão. São Joãozão, grandioso como a nossa gente. Dicas Uniesp. Olá, eu sou André Taide e coordeno a especialização em gestão de equipes hoteleiras de alta performance do Uniesp. O mercado hoteleiro está em constante crescimento, por isso é necessário que você esteja preparado. Venha fazer parte da primeira pós-graduação na área de hotelaria da Paraíba e acelere a sua carreira no Uniesp. Preparado para o próximo passo da sua carreira? Acelere sua jornada com a pós-graduação Uniesp. Reconhecida no mercado, com cursos inovadores, professores renomados, horários flexíveis e muito network. Investir no seu futuro faz parte do seu presente. Saiba mais em iesp.edu.br ou ligue 99309-5219. Uniesp. Aqui eu sou sempre mais. Os artistas da terra tocam mais alto no Festival de Música da Paraíba. As eliminatórias foram um sucesso e agora é a vez de conferir os finalistas. Assista a grande final no dia 9 de junho com o show de Cátia de França, no Teatro de Arena do Espaço Cultural, às 19 horas em João Pessoa. Participe! 7º Festival de Música da Paraíba. Nossa música para o mundo. Realização Governo da Paraíba. CBN Cotidiano. 5 horas em ponto, voltei. E não foi só para dizer tchau, não. Ainda dá tempo, o Flavinho tá me dizendo aqui que ainda dá tempo para algo mais, tá? Então, vou registrar primeiro as participações dos nossos ouvintes. Separei aqui o Wagner Garcia dizendo que caminhada é bom. Tá aqui porque a gente estava falando sobre saúde do coração, aí o doutor André Teles disse que estava fazendo caminhada hoje, mesmo embaixo de chuva, e aí o Wagner Garcia dizendo que caminhada é bom, e disse que estava caminhando agorinha, porque ele mandou agora 5, são 5:01, caminhando agora com máscara, garrafinha d'água, tá muito bem. E depois disso tem o lanchinho, né, seu Wagner, que eu tô sabendo, a paradinha na padaria, e aí o lanchinho, como é de costume, todos os dias. O Venâncio também por aqui, dizendo o seguinte: pedir ao setor competente em todo o trecho da BR, partindo da Pedro II até a altura do viaduto do Cristo, as árvores estão adentrando a pista, necessário fazer uma grande poda nesse trecho. Um abraço do Venâncio, do Jardim Planalto. Abraço, Venâncio, para você e para todo mundo do Jardim Planalto. Fica aí o apelo, tá? Ele disse que no trecho da BR, partindo da Pedro II até a altura do viaduto do Cristo, as árvores estão invadindo a pista e aí é preciso fazer uma poda neste trecho citado. Obrigada, Venâncio, por participar. O Alessandro Garrido também apareceu por aqui para dizer: opa, tchau. É isso mesmo, Alessandro, agora é tchau, que o Flávio Melo já avisou. Então a gente se despede. Tivemos nos trabalhos técnicos Flávio Melo, na produção Ana Cláudia Cardoso. Apresentação Carla Visani. Um excelente fim de tarde para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. CBN Cotidiano. Repórter CBN.
quarta-feira, 5 de junho de 2024, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou a atuação da Força Nacional no combate a incêndios no Amazonas. A determinação vale por 120 dias. As equipes vão agir nas cidades de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré. A operação ocorrerá no âmbito de atividades de defesa civil, meio ambiente, preservação da ordem pública e defesa do patrimônio público. Os preços de alimentos saudáveis devem aumentar em relação aos ultraprocessados até 2025. A estimativa é de uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais. O levantamento mostra ainda que entre janeiro de 2018 e março de 2022, o preço relativo de alimentos saudáveis em comparação aos outros aumentou de cerca de 69% para mais de 94%. Em maio de 2022, o índice ultrapassava 100%. Até o ano que vem, o número pode chegar a mais de 130%. O Internacional informou ter concluído a primeira limpeza no centro de treinamentos Parque Gigante. Cerca de 50 toneladas de entulhos foram retiradas do local mais de um mês após o início das enchentes no Rio Grande do Sul. O clube informou que a melhoria mais urgente é a reconstrução do prédio que acolhia os jogadores. A previsão é de que o CT volte a funcionar em 90 dias. No horário de Brasília, 5h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. 5h05, hora dobrada. Ponto final CBN. Apresentação: Rodrigo Bocardi e Carolina Moran. Olá pessoal, tudo bem? 5h05, dando início a este ponto final desta quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. Um bom final de tarde para todos vocês, um bom começo de noite. Para você também, boa tarde, Carol Moran. Oi, Bocardi, boa tarde para você e para os ouvintes. Estamos no Globoplay, no YouTube e também no aplicativo da CBN, são várias as formas aí para estarmos juntos. Lembrando do nosso WhatsApp que é o 11 9911 9981. Vamos a Brasília. O Senado pode votar hoje a taxação das tais compras internacionais online de até $50. Esta grande novela, qual é o capítulo de hoje? Milena Teixeira, boa tarde. Boa tarde, Bocardi. Boa tarde para os nossos ouvintes. Olha, a votação, os deputados começaram agora. Nesse momento aí, eles começaram a votação do Programa de Mobilidade Verde e Inovação. E eu vou explicar aqui como é que está o capítulo de hoje dessa novela aí da taxação. Os líderes da base do governo, Bocardi, tentaram aqui, ao longo do dia todo, costurar alguns acordos para eles conseguirem aprovar a taxação das compras internacionais de até $50. A gente lembra que ontem o senador Rodrigo Cunha retirou a tributação do Programa de Mobilidade Verde e Inovação, retirou aí do projeto Mover, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados com uma taxação na semana passada. Então, ao longo do dia, os líderes da base de Lula, aí, eles se reuniram para tentar costurar acordos para aprovar essa questão da taxação. E um dos acordos que está na mesa, Bocardi, é que os partidos mais alinhados aí ao presidente Lula, como o MDB e, claro, o próprio PT, apresentem um destaque para votar a tributação de 20% separadamente.